Olá a todos e bem-vindos ao vídeo de hoje. Obrigado ao pessoal incrível do Patreon que votou nesse assunto. Nós vamos dar uma olhada rapidamente, talvez não nos 5 piores almirantes de todos os tempos, porque isso é algo muito subjetivo, mas pelo menos 5 dos piores almirantes de todos os tempos. Pelo menos os 5 piores que eu consegui pensar. Sinta-se à vontade para incluir outros candidatos. Agora, vale notar que não vamos incluir alguns almirantes que aparecem com frequência nas listas de várias pessoas, como o pobre velho almirante Rojdestvensky, porque sim, a carreira naval dele acabou após a derrota catastrófica em Tsushima. Como já tratei nos vídeos sobre o 2º Esquadrão do Pacífico e o almirante Rojdestvensky, ele era na verdade um oficial naval bastante competente, se não brilhante, que recebeu uma das piores situações possíveis. E o fato de a frota russa ter conseguido chegar a Tsushima para ser derrotada já foi quase um milagre, algo que muitos outros almirantes não teriam conseguido fazer. Então ele não está nesta lista porque não merece estar nela. Lembre-se, sofrer uma derrota catastrófica não significa necessariamente que você seja um péssimo almirante. Você pode fazer praticamente tudo ao seu alcance corretamente e ainda assim perder. O mundo, infelizmente, não é um lugar justo. No entanto, há algumas pessoas que realmente merecem estar nesta lista. Porque, bem, dadas as atitudes deles, ou simplesmente a falta de competência, a batalha já estava perdida. No momento em que zarparam ou ordenaram que outros fossem para o mar. Agora, eu digo que ordenaram que pessoas fossem ao mar, porque uma inclusão talvez um pouco discutível vai ser a primeira que vou abordar, e esse é o rei Filipe II da Espanha. Tecnicamente, ele não era almirante e não comandou homens em combate em seus navios. No entanto, eu sinto que ele precisa estar nesta lista porque ele foi responsável não por uma nem por duas, mas por 3 armadas espanholas e todas as 3 terminaram em desastre. Agora, há várias razões pelas quais essas diferentes armadas terminaram em desastre, mas uma grande parte da culpa recai sobre Filipe II. Em segundo lugar, era um autocrata clássico e centralizador, tentando comandar todo o Império Espanhol de sua mesa. E, infelizmente, isso significava que, muitas vezes, uma combinação de sua própria arrogância e, bem, o fato de ele ser o rei do maior império do mundo na época, fazia com que fosse quase impossível dizer não para ele. E quando algumas poucas pessoas diziam não, ele geralmente não as ouvia. E então ele ordenou a primeira armada espanhola. Esta é a armada espanhola, aquela que provavelmente todo mundo conhece. Apesar do Marquês de Santa Cruz, líder naval competente, ter morrido durante os preparativos após expressar dúvidas sobre a viabilidade da missão. E apesar do Duque de Medina Sidónia, seu substituto, também ter dito a Filipe: primeiro, eu não acho que isso possa ser feito. Não sou oficial naval, então não me obrigue a liderar uma frota porque isso provavelmente vai acabar muito mal. Filipe ignorou tudo isso e insistiu que não, Deus proveria, Deus abençoaria essa expedição. Ele tinha a permissão do Papa. Era uma missão divina, basicamente uma cruzada um pouco mais flutuante, e ele iria vencer. E ele iria vencer, criando o plano naval mais complicado já registrado na história em relação às reais capacidades da marinha na época. Assim como Napoleão, séculos depois, ele decidiu que, já que havia dito, os navios navegariam e as mensagens seriam transmitidas com velocidade e ritmo constantes. Além disso, seria uma operação complexa trazer o exército do Duque de Parma de volta à Inglaterra, navegando pelo canal, independentemente do clima e dos ingleses. Sem muita surpresa, tudo deu terrivelmente errado, e embora a armada não tenha perdido muitos navios para a frota inglesa em si, ela sofreu bastante dano. Acabou tendo que dar a volta completa nas Ilhas Britânicas, já que o Reino Unido nem existia naquela época, e aí tempestades intervieram e destruíram cerca de metade da frota. Então, a maioria das pessoas nesse ponto teria aprendido a lição e dito: ok, talvez enviar uma frota gigantesca de navios sob o comando de alguém que não é realmente um oficial naval experiente para invadir um país cheio de pessoas muito irritadas que gostam. Navegar, atirar ou roubar de outros navios provavelmente não é uma boa ideia. A maioria das pessoas profundamente religiosas, após pedir a bênção de Deus para um plano e ver sua frota destruída por elementos naturais, provavelmente entenderia isso como um não de Deus. Filipe, o segundo, no entanto, decidiu que claramente tudo o que tinha acontecido era que ele não tinha rezado com força suficiente. E então, alguns anos depois, ele enviaria uma segunda armada espanhola, e desta vez com a brilhante inovação tática de simplesmente enviá-la.
Ainda mais tarde naquele ano, quando era ainda mais provável que houvesse tempestades, é verdade desta vez. Ele realmente deu o comando a um oficial naval bastante experiente, Martín de Padilla e Manrique, que foi excepcionalmente azarado neste caso. Porque ele era um oficial naval bastante competente, ele tinha feito um trabalho muito decente contra a armada inglesa. Ele ainda teve mais 2 importantes vitórias navais, mas nenhuma delas envolveu as tentativas de Filipe de invadir a Inglaterra. Então, o pobre velho Martim de Padilha, como vamos chamá-lo por enquanto, começou a reunir suas forças. Enfrentando muitos dos mesmos desafios que o Duque de Medina Sidónia enfrentou, como falta de financiamento e suprimentos insuficientes. E muitas pessoas sendo designadas para a frota estavam doentes ou feridas, o que surpreendentemente causou novas ondas de doenças, o que significou que ainda mais homens foram mobilizados. Então os ingleses descobriram sobre isso, deram uma olhada em toda a situação. E quando foi relatado que a segunda armada espanhola estava prestes a zarpar, eles olharam para o tempo e pensaram: ninguém seria louco de navegar agora no outono com as tempestades. Assim, a armada foi forçada a ficar no porto. Durante esse tempo, Filipe concluiu que talvez invadir a Irlanda, objetivo dessa expedição, fosse ambicioso demais. Assim, foram apenas instruídos a zarpar e tomar o porto francês de Brest, que era mais próximo, e poderia servir como um ponto de apoio útil para futuras invasões da Inglaterra ou até mesmo da Irlanda em algum momento no futuro. A armada esperou uma melhora no tempo, partiu conforme planejado e acabou se dispersando e, em sua maioria, afundando por causa das tempestades. Quem poderia ter previsto isso lá na Inglaterra? Chegaram relatos de que os espanhóis realmente tinham sido loucos o suficiente para zarpar e ficaram um pouco preocupados com rumores de que uma grande força espanhola havia desembarcado na Irlanda e que a Irlanda então teria se revoltado contra os ingleses, que naquela época governavam o lugar bem. Eles enviaram uma frota e só encontraram destroços e corpos levados pelo mar desde a Baía de Biscaia. Eles capturaram um navio espanhol perdido e confirmaram que os espanhóis haviam navegado, mas as tempestades os destruíram novamente. Você pensaria que 2 frotas supostamente abençoadas por Deus, destruídas por tempestades, já seriam dica suficiente, mas não para Filipe, pois no ano seguinte Martim de Padilla foi posto no comando de uma terceira armada, encarregada da mesma missão da anterior. Navegar até a Irlanda e tentar apoiar vários grupos rebeldes por lá, o pobre Pereira fez o melhor que pôde para organizar tudo. Uma frota grande partiu novamente e parece que tiveram uma oportunidade, porque uma grande força anglo-holandesa havia navegado primeiro para tentar destruir as frotas espanholas no Porto, o que não conseguiu fazer, também para tentar capturar as ilhas dos Açores, o que também não conseguiu fazer, e interceptar e destruir a frota do Tesouro Espanhola, o que também não conseguiu fazer. No momento, ela estava totalmente no Atlântico, deixando a costa inglesa indefesa, exceto que, mais uma vez, as ordens deles foram mudadas no último minuto. Agora, eles estavam tentando ocupar uma parte da Cornualha ou uma parte do oeste do país de Gales, o que conseguissem alcançar, em vez de ir para a Irlanda. E mais uma vez eles zarparam no meio para o final do outono. E, portanto, para a surpresa de praticamente ninguém que está ouvindo neste momento, eles enfrentaram grandes tempestades e vários navios explodiram bem no meio delas. Desta vez a inteligência inglesa falhou e não sabia que os espanhóis estavam vindo. Pelo menos até que vários destroços, e até mesmo navios espanhóis inteiros gravemente danificados, começaram a aparecer aleatoriamente em várias praias inglesas e galesas, para a grande confusão de praticamente todo o mundo. A maioria deles foi compreensivelmente saqueada. Um apareceu em um porto galês, onde aconteceu um impasse bastante cômico, porque o navio em questão, que na verdade era uma embarcação holandesa apreendida, não tinha força suficiente para realmente atracar e nem possuía botes para efetuar o desembarque, e eles também não queriam encalhar. Porém, tanto os moradores quanto a milícia local não tinham barcos adequados para ir lá e capturá-lo. O navio ficou ali um tempo, consertou mastros e cordames, partiu e foi capturado por um esquadrão inglês em outro local, mas isso já é outra história. E acabou que a mesma tempestade havia dispersado a frota anglo-holandesa em seu caminho de volta, a tal ponto que as 2 frotas realmente passaram uma pela outra sem perceber. Exceto por grupos isolados de navios anglo-holandeses que capturaram navios espanhóis ainda mais isolados. Mas a grande maioria da frota anglo-holandesa chegou de volta à Inglaterra para ouvir que, olha, vocês acabaram de passar direto por outra armada espanhola, ao que eles responderam, não, nós não passamos. Sim, vocês passaram. Não, não passamos. Sim, passaram. Não, não passamos. Sim, passaram. Eles estão lá. Ou o que restou deles? Como deixamos esse pessoal passar despercebido? Melhor buscar os retardatários.
Também houve uma mobilização um tanto tardia quando perceberam que, na verdade, havia uma frota espanhola bastante grande ao largo da costa inglesa. Houve um impasse curioso em que tropas espanholas conseguiram desembarcar organizadamente em solo inglês. Eles se instalaram em uma pequena trincheira fortificada e foram imediatamente cercados por um grande número de milicianos que olharam para eles e pensaram: o que será que esse pessoal está fazendo aqui? Acho melhor a gente ficar por perto caso eles tentem se mover para algum lugar. Houve um impasse constrangedor, pois, embora em menor número, as tropas espanholas eram muito melhor equipadas e comandadas que a milícia. Mas os espanhóis não queriam expandir sua posição porque aí os números jogariam contra eles, então decidiram esperar por reforços. Os reforços não apareceram. E então, eventualmente, os espanhóis simplesmente arrumaram suas coisas e foram embora. Filipe já tinha 3 fracassos ao enviar armadas destruídas por tempestades, mesmo sob proteção divina. Será que ele aprendeu algo? Bem, ele acabou adoecendo e morrendo no ano seguinte, então vai saber. Agora vamos falar de pessoas que realmente tinham o título de almirante. E acho que você vai perceber um padrão comum em todos esses casos, que geralmente se resume a pessoas promovidas muito além do seu nível de competência. Então vamos começar com o almirante Carleton H. Wright, da Marinha dos Estados Unidos. Agora, esse incidente em particular acontece durante a Batalha por Guadalcanal. E os japoneses estão tentando levar suprimentos para seus soldados usando contratorpedeiros. O almirante Wright assume o comando de cruzadores americanos com alguns contratorpedeiros anexados e recebe a ordem de detê-los. Carleton Wright já servia na Marinha dos Estados Unidos desde pouco antes da Primeira Guerra Mundial. No entanto, quando você analisa a carreira dele, vai perceber que praticamente toda a sua trajetória foi dedicada a algum tipo de especialização em minas ou outras formas de armamentos e guerra explosiva. Não em comando de superfície. Na verdade, quando ele foi colocado no comando dessa formação, foi apenas a segunda vez que ele comandava um grupo de grandes navios de guerra de superfície, e a primeira vez que esteve no comando tinha sido algumas semanas antes. Mas ele entrou em batalha com um plano, e esse era na verdade um plano que ele mesmo ajudou a elaborar. E esse plano dizia que, para lutar contra os japoneses à noite, considerando que, bem, a primeira batalha noturna de Guadalcanal, a ação noturna de Callaghan, não tinha ido particularmente bem. A ideia era que os cruzadores fossem conduzidos à ação pelos contratorpedeiros e os contratorpedeiros avistariam os navios inimigos onde quer que eles estivessem. Segundo o plano, eles não sabiam se enfrentariam cruzadores japoneses, contratorpedeiros ou ambos, mas a ideia era apenas se aproximar o bastante para lançar os torpedos Mark 15 dos contratorpedeiros. Os contratorpedeiros se afastariam e preparariam para disparar Starshell e iluminar os cruzadores. Quando os torpedos atingissem, ou pouco antes, os cruzadores abririam fogo com os canhões, realizando um ataque surpresa duplo para afundar rapidamente o inimigo. Essa era uma boa ideia. E então ele falhou totalmente em segui-la. Durante a batalha, os contratorpedeiros avançaram conforme o planejado, detectaram o inimigo no radar e relataram: temos a distância e o rumo. Nossos torpedos estão prontos para disparar. É uma solução de tiro ideal. O inimigo, no entanto, é claro, está descendo indo em direção a Guadalcanal e nós, obviamente, estamos indo aproximadamente para o norte tentando interceptá-los. Não era um curso totalmente norte-sul, mas seguiam direções quase opostas. Essa solução de controle de tiro só valeria por poucos minutos, permitindo disparar torpedos em ângulos quase perpendiculares à frente do inimigo, indo direto ao alvo. Então, tendo preparado tudo isso e reportado o curso, a distância e o rumo do inimigo, o contratorpedeiro líder envia um rádio basicamente só por formalidade para o USS Minneapolis, onde está Carleton Wright, e diz: bem, podemos atirar, por favor? Agora, lembre-se que apesar de 2 cruzadores americanos não terem radar SG, o Minneapolis não está entre eles. Ele é um dos 3 cruzadores americanos com radar SG. E então o almirante Wright fica esperando. Minutos depois, enquanto a solução de controle de tiro piora à medida que os navios passam, o almirante Wright retorna e diz: não, acho que a distância ainda não está suficientemente próxima. Ele parece ter esquecido de 2 coisas. Uma, claro, é que os comandantes dos contratorpedeiros realmente sabiam o que estavam fazendo. Eles sabiam o que estavam fazendo. Eles tinham seu próprio radar. Eles podiam ver quais eram os dados de distância e conheciam seus torpedos.
E claro, ele, embora fizesse parte da mesma formação no Minneapolis, estava um pouco mais atrás. A distância do Minneapolis até a formação japonesa era diferente da dos contratorpedeiros em relação à formação japonesa. O comandante dos contratorpedeiros americanos rapidamente voltou ao rádio e disse: "Nós sabemos qual é a distância. Está boa para nossos torpedos." O almirante Wright esperou. E ele esperou e esperou. E então, por fim, ele disse: "Bem, tudo bem, então atirem se quiserem." Então, isso já era quase 5 minutos após o pedido inicial, com um grupo de navios indo ao norte e outro ao sul. De modo geral, a solução de controle de tiro tinha passado de quase ideal para absolutamente terrível, porque agora os navios japoneses estavam um pouco ao sul dos navios americanos e em uma rota que os afastava ainda mais. Agora, os torpedos precisariam ser lançados praticamente por cima do ombro dos contratorpedeiros americanos em posição de perseguição e ângulo bem acentuado. Isso faria com que demorassem a alcançar os navios japoneses e seriam relativamente fáceis de evitar, já que sua taxa de avanço dependeria da própria velocidade. Menos a velocidade dos contratorpedeiros japoneses em vez da velocidade deles somada à velocidade dos contratorpedeiros japoneses, que era o que você teria originalmente. Mesmo assim, os torpedos estavam na água, e ao ver que os torpedos foram lançados, o almirante Wright não apenas imediatamente ordenou que seus cruzadores abrissem fogo, o que meio que arruinou o elemento surpresa, que era parte do plano original que ele mesmo havia elaborado, mas eles também decidiram executar violentamente um destroyer japonês em particular, dentre os vários que estavam no radar. E, de forma bastante compreensível, o comandante do destroyer japonês, que era um pouco mais ágil do que o almirante Wright, virou-se e simplesmente disse: "Certo, sabe de uma coisa? Essa missão de reforço e reabastecimento consiste basicamente em lançar torpedos nas coisas, afinal é o que destroyers fazem." E, claro, vieram os longos lances. Bum! Muitos cruzadores americanos perderam suas proas, um dos cruzadores foi afundado. Tudo isso foi um completo desastre. A única coisa que poderia ser dita como um ponto positivo marginal é que pelo menos forçou os japoneses a abandonarem a missão de reabastecimento, mas fazer com que eles abandonassem a missão de reabastecimento e ainda perder um contratorpedeiro, em troca de perder um cruzador pesado inteiro e ter vários outros cruzadores pesados seriamente danificados, não chega nem perto de ser uma troca razoável, especialmente considerando que, se o almirante Wright tivesse confiado que seus subordinados sabiam operar o radar, ou então simplesmente tivesse seguido seu plano original, que, como eu disse, ele mesmo escreveu em conjunto com o almirante Kincaid. Tudo poderia ter terminado muito melhor. E embora, dado isso, o moral durante a campanha de Guadalcanal fosse precário em alguns momentos, a Marinha dos Estados Unidos não podia dar a impressão de que estava simplesmente expulsando o almirante Wright do serviço. Eles fizeram o segundo melhor: transferi-lo imediatamente para funções em terra, das quais nunca mais pôde sair, embora, como acabou acontecendo, enquanto ele estava em terra, ele ficou encarregado de supervisionar várias questões de suprimentos e logística. Nos Estados Unidos continentais, ele também era responsável, como comandante da área, pela explosão de Port Chicago. Então, se é para dizer algo, ele era incrivelmente bom em explodir coisas que pertenciam à Marinha dos Estados Unidos e não era particularmente bom em explodir coisas que pertenciam a qualquer outra pessoa. Por isso, ele atende aos meus critérios para ser um dos piores almirantes de todos os tempos. Em seguida, temos o almirante Villeneuve, ou para dar o nome completo dele, almirante Pierre Charles Jean Baptiste Sylvestre de Villeneuve. Pelo nome, você pode perceber que ele era originalmente um oficial francês aristocrata, mas ele conseguiu por uma combinação de fatores, na verdade. De certa forma, ele realmente simpatizava com a Revolução Francesa e, de outras maneiras, só queria salvar a própria pele. Ele seguiu na carreira naval, mesmo quando a maioria dos aristocratas da Marinha Francesa teve que fugir ou foi executada. Mesmo assim, como capitão, ele não parece ter se saído tão mal. Além de tudo, ele sobreviveu tempo suficiente para ser promovido a oficial almirante, o que já era quase um milagre no período revolucionário da Marinha Francesa. Mas tendo feito, como eu disse, um trabalho razoável como capitão quando estava seguindo as ordens de outra pessoa, seu primeiro grande teste no comando de vários navios de guerra foi na Batalha do Nilo, quando ele estava no comando de uma parte da frota francesa sob o comando geral de Debreys, e quando Nelson atacou a frota francesa, a seção da frota de Villeneuve foi a parte que ficou mais sem combate naquele momento. Os ventos estavam fracos e um pouco contrários, algo que o atormentaria em uma batalha muito maior depois.
Mas dito isso, Villeneuve não parece ter tomado nenhuma atitude específica para tentar realmente ajudar de Broë. Embora, como resultado, seu navio tenha sido um dos pouquíssimos que estavam realmente intactos o suficiente para tentar fugir no final da batalha. É por isso que ele ainda estava por perto um pouco mais tarde. Avançando para 1804, 1805, ele foi encarregado de reunir uma enorme frota franco-espanhola para dominar o Canal da Mancha. Com um plano e um cronograma de Napoleão, que eram dignos tanto em termos de complexidade quanto de total falta de razoabilidade, considerando o que o mar realmente poderia fazer. Assim como os vários planos de armada de Filipe II. Mesmo assim, Villeneuve fez um trabalho razoavelmente decente na primeira parte, que era escapar do bloqueio britânico, seguir para o Caribe, pegar navios e voltar por outra rota. Não houve tiroteio e, como disse, correu razoavelmente bem para eles. Então ele encontrou a frota do almirante Calder, que era menor que a dele, e conseguiu travar uma batalha na qual Calder capturou 2 navios dele. No dia seguinte, apesar de oficiais franceses e espanhóis insistirem para que continuasse o ataque, já que os britânicos tinham muito mais navios danificados do que a frota dele, ele recusou e foi para Cádiz, deixando o almirante Calder, vitorioso do confronto, confuso, mas muito feliz. Villeneuve então foi buscar ainda mais navios e acabou sendo bloqueado no local por Nelson, tendo concluído que talvez confiar o controle do canal e a invasão da Inglaterra a esse conjunto específico de navios e ao seu almirante não fosse a melhor ideia do mundo. Em vez disso, ordenou que Villeneuve fosse ao Mediterrâneo atacar navios britânicos, mas ele não conseguiu. Napoleão decidiu que, já que ele não fazia o trabalho nem obedecia novas tarefas, iria simplesmente substituí-lo, e enviou uma carta para Villeneuve sobre isso. Villeneuve percebeu que seria substituído e decidiu, na verdade, quer saber, em vez da desonra de ser substituído, agora vou decidir retroativamente cumprir as ordens que me foram dadas anteriormente e ordenar que a frota zarpe. Mesmo sabendo que Nelson estava lá fora, ele perdeu totalmente a noção de comando e ordenou que seus navios deixassem o porto em 4 esquadras. Depois ele ordenou que formassem 3 colunas, depois ordenou que formassem uma linha de batalha, então decidiu, não, vamos voltar para 3 colunas de novo. Então, ao notar que Nelson estava se aproximando de forma preocupante, ele decidiu, na verdade, vamos voltar para a linha de batalha. E então, ao ver que Nelson estava se preparando para a batalha, ele decidiu, na verdade, quer saber, esquece esse negócio de ir para o mar e lutar contra Nelson. Não estou nem um pouco interessado nisso. Vamos todos dar meia volta e ir para casa. O que resultou em uma frota que passou a maior parte de 2 dias tentando sair do porto, em alguma espécie de formação, acabando eventualmente em um grande arco desorganizado, com navios sobrepostos uns aos outros e navios espalhados por toda parte, completamente fora de formação. Algo que Nelson ficou mais do que feliz em explorar. Mesmo assim, Villeneuve praticamente previa com precisão as ações de Nelson em cada confronto. A Batalha de Trafalgar acabou sendo perdida. Villeneuve foi capturado, mais tarde levado de volta para a França, e então ele, pelo menos oficialmente, cometeu suicídio esfaqueando-se no peito 6 ou 7 vezes. O que, muita gente achou isso um pouco conveniente e mais do que um pouco suspeito, porque quer dizer, esfaquear-se no peito uma vez já é uma decisão interessante. Continuar fazendo isso meia dúzia de vezes, isso parece improvável. Assim, ele deixou o legado de um almirante que, mesmo dando as ordens, não tinha coragem de agir. E quando ele foi levado a agir, principalmente pelo medo do estigma social, acabou arruinando praticamente qualquer chance que sua frota poderia ter ao bagunçar completamente a formação deles com ordens de manobra contraditórias, levando assim sua frota a uma derrota bastante desastrosa. Algo que não era exclusivo de Villeneuve, como veremos a seguir. Mas para a nossa penúltima escolha, vou ficar com o almirante Wong Yun. Ele foi contemporâneo do bem mais famoso e competente almirante Yi Sun-sin. O motivo dele estar na lista exige uma breve explicação. Então, o almirante Yi e Wong Yun, na verdade, tiveram origens muito parecidas, começando como oficiais de cavalaria, e, em ambos os casos, eles realmente fizeram um trabalho bastante decente. O almirante Yi, mais por táticas e liderança, e Wong Yun, embora ele tivesse um certo grau de brilhantismo tático, também era conhecido por ser um comandante de linha de frente, avançando na frente com seus homens para atacar o inimigo de perto. Tudo isso funcionava bem com táticas de cavalaria, mas quando os japoneses vieram pelo mar, foi preciso chamar pessoas para comandar as marinhas.
Nesse momento, Won Gyun mostrou que talvez não fosse o melhor almirante, ignorando todas as informações de reconhecimento e sem reunir seus navios de guerra a tempo. Os japoneses desembarcaram na área sob o comando naval de Won Gyun, que incendiou suas instalações e fugiu com poucos navios sobreviventes. Esse não foi necessariamente um destino único para as frotas coreanas nesse momento, embora Won Gyun talvez tenha sido um dos maiores culpados. O almirante Yi apareceu e acolheu o pequeno e sobrevivente remanescente da frota de Won Gyun, e então o almirante Yi, com Won Gyun como um de seus subordinados, iniciou uma série de batalhas contra os japoneses, vencendo todas elas. Ele gradualmente reconstruiu a frota coreana, ampliando de poucas dezenas para centenas de navios. Durante essas batalhas, o almirante Yi utilizou informações de seus batedores e as vantagens dos navios coreanos no combate à distância, com arco e flecha a curta distância e artilharia de longo alcance. Mas em vez de ficar satisfeito em ser um dos oficiais superiores servindo sob o comando do almirante Yi, Won Gyun, que era um pouco mais velho que Yi, decidiu que, na verdade, faria um trabalho muito melhor. Não sei como ele faria um trabalho melhor que o almirante Yi, que venceu batalhas sem perder nenhum navio, mas de qualquer forma ele ficou amargo e ressentido, achando que ele é quem deveria ter toda a glória. Dependendo da fonte, ele ou ficou de fora e permitiu uma conspiração contra o almirante Yi, ou participou ativamente dela. Em qualquer um dos casos, o almirante Yi foi demitido com acusações falsas depois que se recusou a entrar numa armadilha óbvia e o comando da frota foi entregue a Won Gyun. Então, agora ele recebeu uma frota coreana experiente em batalha que havia se reconstruído após os desastres iniciais. Ela sabia como lutar, poderia se fosse liderada por um oficial competente, e agora estava mais forte do que jamais esteve durante toda a guerra. E Won Gyun decidiu que, bem, ele iria ignorar completamente seus subordinados, ignorar completamente seus batedores e levar sua frota direto para uma armadilha óbvia. Ele perdeu algumas escaramuças que levaram a essa armadilha óbvia, o que diminuiu um pouco sua frota, e então, depois de cair nessa armadilha óbvia, decidiu que o melhor a fazer era simplesmente ficar na defensiva, literalmente, e tentar ficar um pouco bêbado. Os japoneses perceberam que os coreanos estavam encurralados e não podiam usar sua vantagem em combate à distância. Eles não agiram nem tentaram engajar por dias, então decidiram avançar, usaram a vantagem no combate corpo a corpo, dominaram e destruíram toda a frota coreana, restando apenas um pequeno esquadrão de navios como sobreviventes. Perceberam logo a completa inexperiência tática de Won Gyun e a destruição para a qual ele os conduzia, e simplesmente decidiram: chega disso, estamos fora. E foi isso que deixou o pobre velho almirante Yi com a tarefa de reconstruir toda a marinha coreana e defender seu país. Com apenas uma dúzia ou 13 navios restantes sob seu comando, basicamente, uma situação ainda pior do que quando ele começou originalmente. Quero dizer, a única coisa que Won Gyun conseguiu fazer direito foi morrer, e mesmo assim, não foi uma morte durante a batalha para a qual ele havia levado suas forças de forma tão desastrosa. Ele fugiu para a terra firme, mas encontrou soldados japoneses lá, pois demorou tanto que os japoneses desembarcaram tropas nos dois lados da Baía da Armadilha e aguardaram por sobreviventes coreanos, incluindo Won Gyun. Ele merece estar na lista dos piores almirantes de todos os tempos, pois viu como uma força naval coreana da época devia ser enfrentada. Ele participou de várias dessas batalhas. Ele sabia as táticas e estratégias do almirante Yi. E então, como dissemos, ele ou se omitiu ou participou ativamente da conspiração para remover o referido almirante com acusações falsas e, em seguida, perdeu toda a frota fazendo exatamente o que o almirante Yi havia dito para não fazer. E finalmente, qualquer espectador antigo do canal vai saber exatamente quem vem agora. É claro, o almirante David Beatty da Marinha Real. Beatty começou sua carreira naval como um oficial relativamente mediano, mas conseguiu se destacar no comando de canhoneiras no Nilo, e depois, mais tarde, na rebelião dos Boxers. Como um oficial bastante corajoso que era muito bom em liderança, e depois, mais tarde, quando foi promovido a capitão, também era muito bom, ironicamente, considerando os problemas futuros, em manter seus navios limpos, eficientes e em bom estado de funcionamento, e muito bom em artilharia. Até aqui tudo bem. No entanto, parte do motivo pelo qual ele conseguiu as nomeações que conseguiu foi porque também tinha boas conexões políticas, e com essas conexões políticas vieram promoções antecipadas, mesmo que às vezes ele fizesse o possível para sabotar a própria carreira.
Com o avanço da Primeira Guerra Mundial, Beatty passou a comandar o Esquadrão de Cruzadores de Batalha, depois chamado Frota de Cruzadores de Batalha. Seus defeitos como oficial de bandeira, onde ele era o responsável por dar as ordens em vez de apenas segui-las, começaram a se tornar bastante evidentes. Ele nomeou Ralph Seymour como seu tenente de bandeira, o homem responsável por transformar as ordens de Beatty em sinais de bandeira, principalmente por suas conexões políticas e não porque fosse realmente bom em sinalização, o que acabou se mostrando que ele realmente não era. Isso ficou bastante evidente na Batalha do Banco Dogger, onde uma série de ordens conflitantes e confusas de Seymour fez com que, apesar da vitória da Marinha Real, ela resultou no afundamento do Blucher e em sérios danos ao Seydlitz. Com sinalização mais eficiente poderiam ter afundado ao menos o Seydlitz, e possivelmente mais alguns navios alemães danificados, se não coisa pior. Beatty recusou-se a agir contra Seymour, então ele permaneceu ao seu lado ao liderar a frota de cruzadores de batalha, reforçada pelo 5º Esquadrão de Batalha, na Batalha da Jutlândia. Agora, exatamente qual foi o papel de Beatty no estado da artilharia da frota de cruzadores de batalha durante sua estadia no Firth of Forth? E qualquer remoção subsequente ou adulteração de dispositivos de segurança e as várias outras questões relacionadas à munição. Embora interessantes, não são por si só tão relevantes para o fato de que Beatty foi um péssimo almirante quanto você poderia pensar. Porque mesmo com todos esses problemas, seja qual for a causa exata deles, o simples fato é que, ao entrar na luta, a frota de cruzadores de batalha e o 5º Esquadrão de Batalha tinham poder de fogo e alcance muito superiores à força de cruzadores de batalha alemã. E claro, de modo geral, navios só explodem quando você atira neles. Se o inimigo não consegue te alcançar, também não pode atirar em você. Por causa do mau posicionamento do navio Capitânia por Beatty, ordens ruins e escolhas ainda piores de Seymour ao transcrever essas ordens em sinais de bandeira, Beatty entrou na batalha deixando o 5º Esquadrão de Batalha um pouco para trás. Você sabe, a unidade naval mais poderosa do planeta inteiro naquele momento da história. Não é o tipo de coisa que você facilmente perde de vista ou deixa passar despercebido, mas ainda assim foi o que aconteceu. Com o equilíbrio de poder de fogo ficando um pouco mais parelho do que ficaria de outra forma, Beatty então passou a superestimar a distância até os navios alemães e a emitir uma série de ordens de microgerenciamento, ordens de correção de curso para sua força, ou o que restava dela, o que resultou em eles ficarem muito mais preocupados em tentar seguir correções de curso cada vez mais malucas do que realmente focar nos navios capitais alemães. Lembre-se, nesta fase da guerra, cada mudança importante de curso ou velocidade do navio exigia recalcular o controle de tiro e recomeçar. Essas limitações tecnológicas e distrações permitiram que os alemães se aproximassem e abrissem fogo, fazendo Beatty perder sua vantagem de alcance. Como resultado, o Indefatigable e o Queen Mary explodiram e afundaram. Por causa de mais sinais ruins, ele quase afundou o 5º Esquadrão de Batalha, embora este tenha conseguido retornar à formação e veio em seu resgate. Agora ele permitiu que passassem por suas forças, sendo logo atacados pela frota de alto mar e precisando retornar quase por conta própria. Durante todo esse tempo, Beatty não informou Jellicoe sobre o que ocorria. Estamos mesmo enfrentando os alemães? Quantos são? Onde estão? Para onde vão? Jellicoe, sem saber disso, precisou decidir quase às cegas ou com relatos de subordinados de Beatty que o ignoraram e enviaram mensagens direto à grande frota, como alguns esquadrões de cruzadores leves. Ao encontrar a grande frota voltando ao norte após ser derrotado por Ripper, Beatty tomou essa decisão. Ao invés de se juntar à retaguarda da grande frota que encontrou, ele decidiu atravessar a frota e ir até a linha de frente. Claro, para ele a linha de frente era a posição mais importante. Não importava o fato de que isso significava que tanto os navios dele quanto a fumaça dos seus navios obscureciam completamente tudo o que estava acontecendo ao sul deles, o que fazia com que a grande frota ficasse ainda mais tempo sem conseguir ver o que a frota de alto mar estava fazendo, agora que a frota de alto mar finalmente estava à vista. Já tendo feito de tudo para perder a Batalha da Jutlândia, depois disso, Beatty teria algumas opiniões interessantes e criativas sobre as causas dos problemas com seus cruzadores de batalha, mas a maioria visava mais protegê-lo do que resolver a questão. Mas então, depois que Jellicoe foi promovido a primeiro Lorde do Mar e a grande frota ficou sob o comando de Beatty, Beatty conseguiu... Bem, qual é a maneira mais fácil de dizer isso?
Quase sozinho, ele quase sabotou completamente todas as relações navais anglo-americanas na Segunda Guerra Mundial. Você pode perguntar, como ele conseguiu isso no fim da Primeira Guerra Mundial? Bem, aconteceu que um dos oficiais americanos que apareceu, agora que os Estados Unidos estavam envolvidos na guerra, já que, como dissemos, isso foi um pouco mais tarde, era um tal de Ernest J. King, que mais tarde se tornaria alguém importante na Marinha dos Estados Unidos. De qualquer forma, nesse momento, King não era o maior fã dos britânicos, mas ele também estava bastante ansioso para ver a principal frota britânica, ou seja, a frota naval mais poderosa do mundo, de perto e avaliar se seus problemas iniciais com os britânicos eram realmente justificáveis. Isso significava que ele era observador no HMS Queen Elizabeth, agora navio-chefe de Beatty, que decidiu realizar um grande exercício naval. Ele dividiu a frota em duas, uma sob seu comando e outra sob o comando do almirante Sturdy. Você sabe, o almirante que realmente liderou alguns cruzadores de batalha britânicos para uma vitória decisiva, em vez de levá-los a uma morte explosiva e ardente. Uma névoa desceu, dificultando a navegação, pois era antes do radar. Mas mesmo assim, Beatty percebeu que, em qualquer situação que não fosse mar calmo, e provavelmente até mesmo nessas condições, Sturdy era de longe o melhor oficial naval. E, ao invés de fazer algo diante do fato de que Sturdy provavelmente estava armando uma armadilha naquele momento, Beatty apenas decidiu seguir em frente. Quando a neblina sumiu, ficou claro que Sturdy havia armado uma armadilha bem elaborada. Apesar de ambas as frotas terem sido limitadas pelas mesmas condições climáticas, Sturdy conseguiu posicionar sua frota de modo que metade da frota de Beatty ficou totalmente à sua mercê. Se o jogo de guerra continuasse, mesmo que numa simulação, teria aniquilado totalmente eles. Beatty, ao invés de tentar demonstrar sequer o menor grau de habilidade técnica ou tática para se livrar da armadilha de Sturdy, ou pelo menos fazê-lo pagar por isso, decidiu, em um acesso de raiva, cancelar o exercício ali mesmo, evitando assim registrar uma derrota em seu histórico. Claro, King, que estava na ponte naquele momento e observou tudo, formou, digamos, uma opinião nada favorável sobre a Grã-Bretanha. A Marinha Real como um todo, já que BT deveria ser o principal exemplo entre os oficiais comandantes da Marinha Real. E bem, se era assim que era a nata da nata, então certamente o raciocínio de King foi: o resto deles deve ser ainda pior. Algo que teria impactos significativos na forma como King lidou com a Marinha Real e os britânicos durante a Segunda Guerra Mundial. E assim, pelo nada grandioso feito de conseguir infligir milhares de baixas completamente desnecessárias à Marinha Real, não em uma, mas em duas guerras mundiais. Embora oficialmente faça parte da Marinha citada, o almirante Beatty definitivamente ocupa, para mim, o topo da lista dos piores almirantes de todos os tempos. Obrigado por assistir. Se tiver comentários ou sugestões de navios para analisarmos, conte nos comentários abaixo. Comente no post fixado para dúvidas sobre o dique seco.